Novamente estamos aqui. Aula teórica de banco de dados e eu preferi abordar com vocês o conceito de cursores. Eu sei que durante a semana eu apresentei para vocês alguns exemplos, né, mostrei um arquivo SQL com cursor, mas por ser algo um pouquinho complexo, eu preferi de novo, né, repetir o assunto até para aqueles que não estavam presentes. Então, cursores são elementos do banco de dados que a gente utiliza quando nós precisamos percorrer vários registros que estão gravados lá na minha tabela. Eu não consigo através de um select, porque se eu fizer um select, eu vou pegar um elemento e jogar numa variável. Só que às vezes eu tenho uma lista de elementos. E nós até falamos, fazendo um paralelo, de que cursores são muito parecidos com arrays, que vocês já conhecem de outras estruturas de programação. E aí, a gente também pode falar que cursores são parecidos com listas. Você cria um local de armazenamento, um objeto de armazenamento, e dentro dele ele vai ter vários conteúdos. E a gente percorre esse objeto de armazenamento. Por isso que a navegação, quando a gente trabalha com cursores, a gente atua com ponteiros, como vocês têm ponteiros trabalhando com arrays. E esse ponteiro, ele percorre cada linha da sua tabela. E a cada linha que ele se posiciona, você pega esse conteúdo, atribui a variáveis de trabalho e faz aquilo que você necessita. Você pode fazer a partir desses dados validações, atualizações, deleções, enfim, a ação que a lógica do seu projeto ela exigir de vocês. Então, cursores permite que a gente faça processamento em lote, quando você quer pegar vários dados de uma tabela e a gente pode fazer uma série de coisas, como exportar esses dados para um outro sistema, como a gente pode consumir uma API passando linha por linha para a API atualizar um outro sistema ou fazer uma validação. A gente também pode usar cursores quando a gente quer fazer análise de dados. A gente quer fazer cálculo de índices, chamados KPIs, né? Isso vem lá da gestão, a gestão define KPIs, que são indicadores, e a gente suporta isso através de bancos de dados. E, como é o nosso caso, desse exemplo que a gente está trabalhando na aula prática, a gente também faz a atualização de dados. Então, o cursor possibilita que a gente atualize, exclua registros e mesmo faça validações de conteúdo para, a partir da validação, a gente dar um comportamento ou outro para a nossa aplicação. Uma coisa que a gente não sabe, porque isso acaba ficando em background, mas sempre que você faz um select, o banco de dados ele gera um cursor para você. É que vocês não veem. Você faz lá um select asterisco from tabela, internamente o banco de dados já cria um cursor, chamado de cursor implícito, para poder te apresentar os dados. Ele pega tudo que está na tabela, seleciona aquilo que você pediu, com as colunas que você pediu, e para cada linha que ele jogou no cursor, ele joga na sua tela como resultado do select. Então, a ideia de cursores já é utilizada pelo banco de dados. É que até então nós não sabíamos que isso acontecia e a gente acabava também não percebendo, porque para nós, usuários finais, isso é transparente. O que nós estamos fazendo agora é a criação de cursores explícitos. Por que explícitos? Porque vocês indicam qual é o critério que vai ser feito e você pede para o banco de dados deixar isso guardado em algum lugar, que é o cursor que você definiu, para que você possa trabalhar com ele. Então, a diferença é, quando você está usando cursores implícitos, é simples, é transparente, porque o banco cuida disso para você. Quando a gente está usando cursores explícitos, vocês vão ter que fazer a manipulação. Vocês vão ter que fazer tanto o controle de erros, quanto definir o comportamento que os dados desse cursor eles vão ter. Para a gente poder trabalhar com cursor, a sintaxe é um declare então,
o nome do cursor que você quer criar, a definição do objeto, né, que é um objeto do tipo cursor, para uma consulta SQL, para todas as, como é o nosso caso, para todas as matérias-primas que são utilizadas no produto tal. Lembrando que no nosso exemplo, o produto tal, ele é, por enquanto, um pão caseiro, né? Então, todas as matérias-primas usadas num pão caseiro, elas vão ficar guardadas dentro desse cursor, porque nós queremos, né, trazendo para o nosso enunciado, nós queremos verificar se tem matéria-prima suficiente para produzir tantos pães caseiros que estão sendo pedidos. Característica: o cursor ele explicita a consulta SQL que você executou. Na verdade, o resultado da consulta SQL fica armazenado na memória. Vantagem para vocês, vocês têm maior controle, ok? Então aqui o exemplo está criando um cursor chamado cliente cursor, que ele é criado baseado no select de todos os campos da tabela de clientes. A estrutura que a gente tem para trabalhar com cursores. Eu preciso declarar um cursor, né, fazer a declaração desse cursor, a declaração explícita dele, onde ele vai ser carregado com os dados que vocês querem, de acordo com os critérios da consulta SQL. Depois disso, eu preciso abrir o meu cursor. Eu tenho que ter um comando específico de abertura de cursor, que ele vai carregar na memória o seu cursor. Você vai fazer o processamento. Com o cursor aberto, você vai fazer interações nele, pegando linha por linha, através do comando fetch. Você vai pegar a primeira linha, fazer aquilo que você deseja. Aí você deixa ele dentro de um looping, volta, você pede para ele carregar a segunda linha, carregar a terceira linha, até que ele chegue no final do arquivo. Só que se você não trata o fim do arquivo, o seu processamento vai ficar travado. Por isso que a gente define uma variável e um valor para quando essa pesquisa dentro do cursor encontrar o final do arquivo. Então, por isso que no exemplo, e a gente vai voltar nele daqui a pouco, nós testamos o conteúdo dessa variável de controle. Se o conteúdo dela é um end of file, né, um fim de arquivo, a gente sai do nosso looping. Então, olha só o que a gente está fazendo. A gente está criando um novo objeto no banco do tipo cursor. Para poder manipular cursores, eu tenho que ter domínio. Então, vocês já estão sendo levados para uma programação um pouco mais avançada. E, além disso, eu tenho que fazer todo o controle do meu código para que não haja travamento. Abri o cursor, posicionei o registro, testo se é fim de arquivo. Se for fim de arquivo, saio dessa repetição para pegar todos os registros, fecho o meu cursor e vou fazer outra coisa. Então vocês não podem mais abrir um cursor e esquecer de fechar. Você querer processar os dados que estão dentro de um cursor sem você tratar a forma de encerrar a execução. Então, cuidados que vocês passam a tomar a partir de agora. Então, como eu disse, né? Inicializa o cursor, tem um loop. A gente pode usar, por exemplo, aqui um comando while para fazer esse looping de repetição e testar a condição de saída do while, como vocês fazem em outras linguagens. O comando fetch, que é o comando que posiciona o nosso ponteiro no próximo registro. Eu abro um cursor, eu estou na posição 0. O primeiro fetch, ele vem para a linha 1, segundo fetch, linha 2 e assim consequentemente, até chegar próxima linha. Ele fala, olha, isso aqui está vazio, é fim de arquivo. Aí a nossa variável fim de arquivo ela vai ser setada e eu posso testar. Se for fim de arquivo, saia da repetição. Aqui é a mesma coisa, né? Interação, acesso aos dados e controle de fluxo, só para reforçar. Aí vocês podem, a partir da leitura do cursor, vocês podem ter instruções de update para atualizar dados, ou, dependendo da necessidade de vocês, vocês podem criar uma rotina que faça também um delete, uma eliminação de dados. No nosso caso, a gente antes de entrar com uma instrução update, a gente valida se tem saldo. Por que eu preciso validar tudo antes?
E aí depende muito como a gente estruturou a nossa regra, né? Se eu tenho que produzir pão caseiro e eu vou usar vários ingredientes, né, e pegando o exemplo que a gente levou na prova, leite, farinha, manteiga, pegar esses três só. Eu posso fazer duas coisas. Eu já posso checar se eu tenho estoque de leite, se eu tiver eu baixo. Aí eu pego farinha, vejo se eu tenho estoque de farinha, se eu tiver eu baixo. Aí eu pego manteiga, vejo se eu tenho estoque de farinha. Não tenho, não baixo. Mas aí eu já baixei o estoque de farinha e de leite. Esse é um comportamento. E aí eu tenho que controlar, porque só falta baixar, no caso, a manteiga que não tinha. Aí vocês criam uma lógica que ela consiga, quando entrar estoque de manteiga, vocês processarem esse pedido e só baixar a manteiga. Ou vocês podem criar uma lógica que você vai checar se tem estoque de leite, checar se tem estoque de farinha, checar se tem estoque de manteiga. Não tem, não baixo nada. Terceira lógica, checar se tem estoque de leite, checar se tem estoque de farinha, checar se tem estoque de manteiga. Eu sei que eu não tenho manteiga. Eu processo depois leite e farinha e fica a manteiga para o usuário, né, providenciar a compra. Então, vocês têm que controlar esse comportamento. O seu projeto, a sua aplicação, ela pode funcionar de três maneiras diferentes. O mais importante para o usuário final é que elas deem consistência ao seu sistema, que ele fique, aspas, de pé, que ele se recupere no caso de falta de matéria-prima. Então vejam que a lógica de vocês, ela cada um pode ter a sua, desde que ela resolva o problema que está sendo apresentado. Que é isso que a gente vai fazer na próxima aula prática. Vocês vão entregar algumas soluções. O que eu passei para vocês é um modelo, só que esse caminho feliz que eu montei, ele tem pontos ali que ele vai falhar, como o exemplo que eu acabei de comentar com vocês. Antes de falar de outras formas, eu só vou apresentar para vocês no código aquilo que eu mostrei ali no conceito. Então aqui vocês estão vendo o código que já está compartilhado no AVA. Eu estou aqui criando uma procedure para validar estoque e já vou falar para vocês, eu fiz uma procedure que valida estoque e eu construí uma outra procedure que baixa estoque. A procedure de baixar estoque, no meu exemplo, ela só é acionada se todos os produtos que vocês, todas as matérias-primas que vocês consultaram, ela possui saldo em estoque. Se não possuir, essa procedure de baixar estoque, no meu caso, não é chamada. Vocês, na semana que vem, vão resolver de alguma forma, talvez diferente da minha. Então aqui essa procedure recebe qual é o produto que eu quero verificar o estoque e ela tem um parâmetro de retorno que é a mensagem de volta para o usuário. Olha, tenho estoque parcial, não tenho estoque. Então isso vocês vão controlar. As variáveis que eu usei de trabalho estão aqui definidas na linha de 7 a 10. Aqui eu estou declarando o meu cursor, como o exemplo ali de cima. Declara, eu estou chamando de C cursor, poderia ser MP de matéria-prima cursor. O nome vocês podem colocar aquilo que vocês acharem melhor. É um objeto do tipo cursor e ele é gerado a partir do comando select aqui, que está da linha 14 até a linha 17. Eu pego o ID da matéria-prima e pego quanto que eu tenho em estoque. Lendo uma tabela do meu banco chamado composição, onde os registros tenham o mesmo código de produto que eu estou recebendo aqui como parâmetro. No nosso caso, de novo, pão caseiro. Aqui na linha 19, deixa eu voltar o mouse para cá que fica mais rápido para eu mexer. Isso, está aqui.
Aqui na linha 19, eu estou definindo o quê? Qual é a minha variável de controle de fim de arquivo, de fim de cursor? Eu chamei a minha variável de vFinLinhas. Então, quando chegar no final do cursor, por isso que tem ali ó, o for not found, para não encontrado, defina vFinLinhas recebendo o verdadeiro. Então, quando eu der um fetch para pegar o próximo registro e ele der fim de arquivo, porque o fetch vai falar, ó, me dá a próxima linha. O cursor responde para o fetch, não tenho, fim de arquivo. Quando isso acontecer, essa minha variável vFinLinhas, ela recebe o valor true, ela recebe o valor verdadeiro. Chicão, de onde veio vFinLinhas? vFinLinhas é uma variável, por isso que aqui na nossa procedure ela inicia com a letra V. Ela foi declarada aqui na linha 7, está aqui ó, na linha 7, e ela tem um valor default como false. Então, essa variável já é criada com conteúdo falso. Quando que vai receber verdadeiro? Quando chegar no final do arquivo. Até então, ela segue como falso. Aqui eu estou setando a minha mensagem de erro, p-mensagem de retorno, como erro. Ela vai mudar? Ela vai mudar se tiver saldo em estoque para todos os itens. Aí ela vai ficar como sucesso. Abrir o meu cursor obrigatoriamente, eu já disse, eu estou repetindo aqui, eu preciso abrir meu cursor. Eu crio um looping do tipo loop, eu poderia criar um while, enquanto, por exemplo, enquanto vFinLinhas igual a verdadeiro, a falso, ele repete. Mas aqui eu criei um looping, né, um labelzinho para o looping. Aí, ó, o primeiro comando que eu tenho aqui dentro é um fetch. Pega o próximo registro. E no próximo registro, o que você pegar dele, jogue nas duas variáveis, v matéria-prima e v consumo que eu criei também dentro da minha procedure. Eu já testo, ó. vFinLinhas é verdadeiro? Então, se vFinLinhas, e eu não preciso nem colocar a condição verdadeiro porque ele já consegue mnemonicamente fazer isso, né? Se vFinLinhas for verdadeiro, leave, saia. Saia do loop em leitura cursor. Ah, ele vai para onde, Chicão? Ele vai vir aqui, ó. Eu devo ter um end loop, achei aqui na linha 50. Ele vai cair aqui na minha linha 51, que é o quê? Próximo comando, fecha cursor. Falei para vocês, abro o cursor, fecho o cursor e tenho no meio uma forma de controlar se eu cheguei no final desse cursor ou não. Eu estava aqui, no leave. O que que ele faz aqui? Aqui é a minha lógica. Aqui é a lógica que eu criei. Eu seleciono a quantidade da tabela de estoque. Onde a matéria-prima seja a matéria-prima que eu resgatei. Aí eu testo se o saldo em estoque. Ah, não, aqui foi só um debug, para ele mostrar na tela para eu ver se ele estava fazendo a operação correta. O select aqui da 42. Aqui eu testo se o saldo em estoque é menor do que o consumo. O que que faltou aqui? No meu caso, eu deveria ter também colocado. Esse consumo é de uma, mas se eu quero fazer, por exemplo, 5, eu preciso multiplicar o consumo pela quantidade que eu quero. Quantidade. Possivelmente a quantidade aqui ela vai ser um parâmetro. Eu tenho que passar o pedido que eu estou fazendo, quantas unidades eu quero de pão. Então aqui deveria ser um parâmetro. Claro, só vai saber disso quem leu esse vídeo. Quem leu não, quem assistiu, né? Quem assistiu esse vídeo. Quem não assistiu não vai saber que aqui a gente tem um erro. E aí eu vou pedir isso aqui na semana que vem. No meu caso, primeiro saldo insuficiente que ele encontrar, ele já está finalizando. Isso também não está muito certo. Eu deveria ler todos os registros e marcar aquelas que têm saldo e aquelas que não têm.
para que eu pudesse atualizar estoque somente daquelas que não tem. Por isso que eu disse a vocês que essa minha resolução, vocês podem e vocês vão gerar uma versão nova melhor, ok? Então aqui, se ele chegou no final, dentro dessa minha lógica, ele chama a procedure de baixar estoque passando o produto. Então aqui ele vai acionar a segunda procedure. Essa segunda procedure prepara também aqui um cursor e ela faz o quê? Vocês vão ver aqui, ó. Ela faz um update, ela atualiza o saldo de matérias-primas, considerando o que tem no saldo menos o quanto vai consumir. Basicamente é isso que ela faz. Então aqui a gente tem dois cursores. Ok? Bom, além disso, né, além da gente poder ter cursores, tem outras formas que a gente tem também de trabalhar com vários registros, que a linguagem SQL permite a vocês. Um select intio, que a gente já usou em algumas vezes, que a gente pega o conteúdo e manda para a variável. Eu posso usar um operador for, para a gente criar um laço ali também. O fetch, que é o carinha que vai ler as nossas linhas. E eu posso usar também um while, né, um bloco de repetição. E aí eu construo minha lógica dentro do while. Tá? Vou colocar para vocês, mas a sintaxe do select intio vocês já conhecem. O fetch eu posso usar ele para várias formas. Uma delas que a gente está usando é a interação aqui em cursor, né, pegando a próxima linha do nosso cursor. O for, eu posso então criar um laço a partir de um for. E eu posso usar o while como repetição. Então também posso usar o operador while para fazer a leitura e o processamento aí das minhas consultas. Pois bem, procurei não fazer um vídeo muito extenso, mas como eu comentei na sala de aula, eu preferi ter gravado também a explicação sobre cursores, certo? Bom, novidades da semana. Eu estava olhando o nosso cronograma de aula, ele está, de certa forma, com coisas que a gente precisa cuidar. Em que sentido? Né? Eu comentei no começo do semestre e agora chegou a hora. Então, dentro do nosso plano de aulas, a gente tem aula agora a partir do dia 21, segunda-feira, né? A gente vai aqui, ó, para o nosso projeto prático. É a hora de vocês pensarem, estruturarem as tabelas ou o banco que vocês vão usar, e qual é o banco, e a pequena aplicação que vocês vão criar. Isso aqui, gente, para pessoal de engenharia, é uma forma de aplicar conceitos de banco na prática, porque vocês só vão voltar a experimentar isso um pouco mais para frente. Então tenham a experiência. Para o pessoal de TDS, é uma forma da gente preparar para o que vem no ano que vem, o TCC de vocês. Para o pessoal de jogos, tem um material complementar que eu vou disponibilizar a vocês, que é um material sobre a integração de banco de dados com a Unity. Então a gente poder usar a Unity conectada com o banco de dados. Então agora é a hora da gente ser um pouquinho prático. Que são aí as tarefas que eu já tinha dito a vocês que em algum momento nós faríamos. E o momento chegou. Então nessa semana, além da gente na prática trabalhar cursores, de maneira até rápida, eu só vou demonstrar ali o que faz. Vai ficar um item para vocês realizarem sobre cursores. Vocês já precisam começar a trabalhar o projeto prático. Tá? Talvez eu mude um pouquinho a data, avance um pouco ali no mês de novembro, mas isso não tem nenhum problema. Valeu? Então, muito obrigado a todos e nos vemos na nossa aula prática ao longo dessa semana. Obrigado, bom final de semana a vocês.